Amados irmãos e irmãs, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Fábio Henrique e você está no programa EBD em Síntese. O programa EBD em Síntese é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, por meio da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui para estudarmos juntos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando neste primeiro trimestre do ano de 2026 lições bíblicas temáticas sobre a doutrina da Trindade, a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas distintas e eternas. Meus irmãos, o programa EBD em Síntese vai ao ar semanalmente por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, Rádio Libertadora, FM 96.3, TV AD e no canal da nossa igreja no YouTube, AD Mossoró Oficial. E também no meu canal do YouTube, o canal do pastor Fábio Henrique Tavares de Oliveira. Hoje nós vamos estudar a lição de número 9 deste primeiro trimestre, que será estudada presencialmente em nossas salas de aula no dia 1º de março de 2026. O título da nossa lição de hoje é Espírito Santo, o Regenerador. O texto áureo se encontra em João capítulo 3, versículo 3, que diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E a verdade prática afirma: a regeneração é a transformação operada pelo Espírito Santo, pela qual o pecador se torna uma nova criatura. O texto bíblico para leitura em classe se encontra em João capítulo 3, versículos de 1 a 8. Então, meus irmãos, a palavra-chave da nossa lição de hoje é regeneração, novo nascimento. Vamos hoje estudar sobre esta doutrina do novo nascimento, com um enfoque a respeito da obra do Espírito Santo na regeneração. Temos estudado na lição anterior a respeito da divindade do Espírito Santo e aprendido que o Espírito Santo é uma pessoa distinta e ele tem os mesmos atributos exclusivos da divindade, igualmente com o Pai e o Filho. E hoje, na lição de hoje, que fala sobre o Espírito Santo, o Regenerador, nós vamos estudar sobre a função ou atuação do Espírito Santo na regeneração ou novo nascimento do ser humano. Em primeiro lugar, irmãos, é importante a gente entender que a regeneração é uma obra indispensável à salvação. Nós, evangélicos, temos como uma das características principais a pregação da necessidade de que toda pessoa precisa passar pelo novo nascimento, precisa nascer de novo. A nossa lição de hoje tem 3 objetivos. Primeiro, explicar que a regeneração é uma obra trinitária, planejada pelo Pai, realizada pelo Filho e aplicada pelo Espírito Santo. Segundo objetivo, mostrar que a regeneração é uma transformação espiritual interior e indispensável à salvação. E, por fim, apontar os sinais práticos do novo nascimento, quais sejam justificação, santificação e o fruto do Espírito. Então, meus irmãos, este ensinamento do novo nascimento foi nos ensinado por Jesus. Jesus, no diálogo com Nicodemos, em João, no capítulo 3, versículos de 1 a 8, Jesus falou sobre a necessidade da regeneração e falou que a regeneração é indispensável à salvação. Aqui no versículo 3, em João 3 e 3, Jesus falou: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. No versículo 5, João 3 e 5, Jesus torna a enfatizar essa condição sine qua non para que a pessoa seja salva. Ele disse: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. No versículo 7 ele disse: necessário vos é
nascer de novo. No grego, essa palavra de novo, a palavra grega que é traduzida por esta expressão de novo, ela também pode ser traduzida pela expressão de cima ou do alto. O importante aqui neste tópico 1.1 da nossa lição, nós enfatizarmos que o novo nascimento, que a regeneração é um milagre de Deus, é uma obra do Espírito Santo que realiza na vida do pecador quando este se converte a Cristo. Quando o pecador se arrepende dos seus pecados e crê em Cristo, o Espírito Santo, em resposta a esta conversão, transforma e regenera o pecador, fazendo dele uma nova criatura. Paulo também ensina, meus irmãos, em Tito capítulo 3, versículo 5, na parte B, que nós fomos salvos pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. O novo nascimento não é uma reforma de vida que nós mesmos fazemos em nossa vida, mas é um milagre de Deus que Ele realiza na nossa vida quando a gente se converte a Cristo, e de modo que a regeneração trata-se da renovação interior realizada pelo Espírito Santo, ocasião em que a pessoa se torna uma nova criatura. Paulo disse em 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que os que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Tópico 1.2, a regeneração como exigência de Jesus. Já falamos e enfatizamos bastante, versículo 3, versículo 5, Jesus diz, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E no versículo 7, na parte B, Jesus disse, necessário vos é nascer de novo. E esse milagre do novo nascimento, Deus só opera na vida do pecador imediatamente após a conversão do pecador. A conversão do pecador acontece quando o pecador atende ao chamado de Jesus. Marcos capítulo 1, versículo 15, Jesus começou seu ministério dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então o pecador ele tem que se arrepender dos seus pecados, crer em Cristo. Quando ele assim faz, aí Deus opera na vida dele esse novo nascimento, essa regeneração, essa ressurreição espiritual e implanta dentro dele uma nova natureza. Tópico 1.3, o Pai como o autor da salvação. É Ele quem inicia a obra da redenção, movido por seu amor imensurável e por sua vontade de salvar os pecadores. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse amor divino é a fonte primária da salvação e isso não está condicionado aos méritos humanos, mas oferecido por graça divina mediante a fé. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 diz que pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, o pecador se arrependendo dos seus pecados e crendo em Cristo, ele não está praticando obra nenhuma, ele apenas está aceitando de graça a grande salvação que pela graça Deus manifestou a todos os homens, como está escrito em Tito 2:11. Tópico 1.4, o Espírito como o agente da regeneração. Meus irmãos, a regeneração é um ato que o Espírito Santo realiza no coração do pecador. Lembre-se o que Jesus falou em João 16:8 a respeito do Consolador, do Espírito Santo que ele ia enviar, e Jesus disse, quando o Espírito Santo vier,
convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, é o Espírito Santo quem toca no coração do pecador. É o Espírito Santo que convence o pecador da justiça e do juízo. O Espírito Santo não se arrepende no lugar do pecador. O Espírito Santo não crê no lugar do pecador. No entanto, o Espírito Santo capacita o pecador para que ele tome uma decisão livre de aceitar ou de rejeitar a Cristo, porque a graça é irresistível. Então, o Espírito Santo vai trabalhar no coração do pecador e quando o pecador responde favoravelmente ao chamado de Deus, ao chamado do Espírito Santo, então acontece o milagre do novo nascimento na vida do pecador. Tito 3:5, a Bíblia diz assim, que ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. A salvação é pela graça mediante a fé, não tem mérito humano algum. E Paulo continua em Tito 3:5. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Muito bem, meus irmãos, chegamos ao final do primeiro bloco do programa EBD em Síntese de hoje. Vamos fazer um intervalo, já já a gente volta. Continue conosco. Graças a Deus, meus irmãos, estamos de volta com o programa EBD em Síntese. Este programa vai ao ar semanalmente por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró. Na Rádio Libertadora, FM 96.3, vai ao ar todos os sábados pela manhã, das 8 às 9. Já são 13 anos de programa EBD em Síntese na Rádio Libertadora. Desde a sua fundação, nós temos o programa EBD em Síntese na Rádio Libertadora, que tem sido bênção, para toda a nossa audiência. Aqui aproveito a oportunidade para mandar a paz do Senhor para todos os professores e professoras da Escola Bíblica Dominical, superintendentes, secretários, todos aqueles obreiros que trabalham na Escola Dominical e também aos nossos queridos alunos e alunas. Glória a Deus. Meus irmãos, estamos estudando hoje a lição de número 9, que tem como título Espírito Santo, o Regenerador. Então, o enfoque da lição de hoje não é falar sobre a natureza, a divindade do Espírito Santo, porque isso já foi estudado na lição do domingo anterior. Hoje, o enfoque é sobre uma das obras do Espírito Santo, que é a obra de regeneração do pecador. Então, nós temos visto no bloco anterior que o milagre do novo nascimento que acontece na vida do pecador é um milagre realizado pelo Espírito Santo de Deus. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo e ressuscita ele espiritualmente. A Bíblia diz que nós, antes de sermos crentes, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas agora nós ressuscitamos com Cristo pelo poder do Espírito Santo. Nós fomos salvos pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. E este novo nascimento, ele é do alto, é de cima, ou seja, é Deus quem faz isto na nossa vida em resposta à conversão do pecador. Então, o Espírito Santo é quem é o agente da regeneração. De modo, meus irmãos, que não temos mérito algum. O novo nascimento, a regeneração, não é uma mera reforma de vida, não é uma mera conscientização do pecador para tentar ser bonzinho, não. É um milagre de Deus na nossa vida, uma transformação, uma ressurreição espiritual, implantando em nós a natureza espiritual. A regeneração é uma obra trinitária, decretada pelo Pai, realizada pelo Filho e aplicada pelo Espírito Santo. Tópico 2 da nossa lição, a natureza espiritual da regeneração. Tópico 2.1, uma transformação interior. Quando Jesus disse a Nicodemos, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus,
ele perguntou a Jesus: como pode um homem nascer sendo velho? Então Nicodemos não entendeu sobre o que Jesus estava falando. Enquanto Jesus estava falando de um novo nascimento, de um nascimento espiritual, Nicodemos estava pensando no nascimento físico, refletindo isso aí, irmãos, que o homem natural não compreende as coisas espirituais, porque para ele lhes parece loucura, mas o homem espiritual compreende tudo. Glória a Deus. Então, este fato de que Nicodemos não entendeu direito o que Jesus estava falando evidencia que a mente religiosa, espiritualmente morta e presa à lógica humana, é incapaz de compreender que a justiça de Deus não advém das obras. O homem sempre fica tentando achar que a justificação do pecador é através das obras. Ele acha que pode comprar a salvação de Deus por méritos próprios. O ser humano, na sua religiosidade falsa, equivocada, ele tem dificuldade de entender que a salvação é pela graça, mediante a fé, independente das obras. Inclusive, quando Paulo fala sobre os judeus da sua época que rejeitaram a Cristo, Paulo diz em Romanos 10:3 que eles, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Então, Nicodemos estava apegado à ideia de mérito para entrar no reino de Deus, mas Jesus exigiu algo totalmente novo e revolucionário, que é o novo nascimento, que não é um mero aperfeiçoamento da conduta. O novo nascimento, regeneração, não é um mero aprimoramento moral, que depende aí dos esforços humanos. Quando o homem se converte a Cristo, Deus realiza nele este milagre do novo nascimento. Tópico 2.2, uma obra soberana do Espírito. Aqui, em João capítulo 3, Jesus, no seu diálogo com Nicodemos, ele ensinou que para entrar no reino de Deus é necessário nascer da água e do Espírito. Observe, meus irmãos, que não é um nascimento de baixo, não é um nascimento do homem. Nos próprios versículos 6 e 8, Jesus ele falou, nascido do Espírito, O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Lá no final do versículo 8, ele também fala, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, essa expressão nascido do Espírito, ela é repetida, ela aparece no versículo 6 e repetida no versículo 8, mostrando aí que é um nascimento de cima, do alto, é algo que vem de Deus na nossa vida, é um milagre. Por isso que é muito comum os irmãos dizerem, irmãos, a salvação é um milagre, é o milagre da salvação. E Jesus falou em João 3:8, que o vento assopra onde quer, assim como o vento é livre, o Espírito opera de modo soberano na salvação, sem ser controlado por nenhum esquema humano. Ele é o agente que traz, que dispensa a graça de Deus para todos os homens, manifesta a graça de Deus a todos os homens. Então, quem responder favoravelmente ao chamado do Espírito Santo, como é que o homem responde favoravelmente ao chamado do Espírito Santo? Mediante o arrependimento de pecados e a fé. Essas duas coisas têm que acontecer ao mesmo tempo. E aí se dá a conversão. Então, quando o homem se converte, aí ele é ato contínuo, regenerado pelo Espírito Santo. Tópico 2.3, uma nova vida e uma nova conduta. O que é nascido da carne permanece dominado pela natureza pecaminosa, mas ao nascer do Espírito, o crente passa a viver sob uma nova condição espiritual, tornando-se um novo homem com uma nova mentalidade. Romanos, capítulo 8, versículo 5, diz que os que vivem segundo a carne
se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Então, o homem não regenerado, o homem que não se converteu ainda a Cristo, ele vive se inclinando para as coisas da carne. Mas a pessoa regenerada, que se converteu a Cristo, que nasceu de novo, que passou pelo milagre do novo nascimento, por esta ressurreição espiritual, ele tem condição de viver segundo o Espírito e se inclinando para as coisas do Espírito. Por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 22 a 24, ele disse assim: quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, o velho homem, a velha natureza que se corrompe segundo desejos pecaminosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza, do novo homem, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da vida. Então, ele fala aqui em Efésios capítulo 4, versículo 22 a 24, a velha natureza que herdamos de Adão e a nova natureza que herdamos de Cristo, quando a gente passa pelo milagre do novo nascimento. O velho homem é essa natureza carnal e pecaminosa, caída, que todos nós, descendentes de Adão, possuímos. Mas essa nova natureza, que literalmente a Bíblia chama de novo homem, nós herdamos de Cristo quando nascemos de novo, quando somos regenerados pelo Espírito Santo de Deus. Então agora temos uma nova mentalidade, uma nova vida, não somos mais escravos do pecado e vivemos agora com graça de Deus para vencer o pecado. Então, concluindo esse tópico 2 da nossa lição, a regeneração é uma transformação interior operada pelo Espírito, purificando e renovando o pecador para viver em novidade de vida. Muito bem, meus irmãos, chegamos ao final do segundo bloco do programa EBD em Síntese de hoje. Vamos fazer mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta. Continue conosco. Graças a Deus, meus irmãos, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa EBD em Síntese de hoje. Estamos estudando a lição de número 9, lição 9 que tem como título Espírito Santo, o Regenerador. Lembre-se que o programa EBD em Síntese vai ao ar semanalmente por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, na Rádio Libertadora, todos os sábados pela manhã, das 8 às 9 da manhã, na FM 96.3 e também na TV AD e no canal da nossa igreja no YouTube, AD Mossoró Oficial. E também no meu canal, no canal do pastor Fábio Henrique Tavares de Oliveira. Meus irmãos, estudamos no tópico 1 da lição de hoje que a regeneração ou o novo nascimento é uma obra trinitária. Deus realiza, nós nascemos do alto, de cima, de novo. A regeneração é uma obra trinitária, decretada pelo Pai, realizada pelo Filho e aplicada pelo Espírito Santo. E a regeneração é uma condição indispensável, sine qua non, para que a pessoa seja salva. Por isso que uma das marcas registradas do evangélico raiz é de que todos precisam passar pelo novo nascimento. Necessário vos é nascer de novo. Foi isso o que Jesus disse lá em João 3:7 a Nicodemos. No tópico 2 da nossa lição, nós vimos que a regeneração ou novo nascimento é uma transformação interior, é um milagre que Deus opera na vida do pecador e ocorre como consequência disso uma mudança de dentro para fora. Então, é uma obra soberana do Espírito Santo.
né, por meio da qual ele nos confere nova vida, ele nos ressuscita espiritualmente e implanta em nós uma nova natureza. Como descendentes de Adão, nós herdamos e possuímos a natureza carnal e pecaminosa que sempre vai querer se inclinar para as coisas da carne, para o pecado e tendo como consequência disso a morte. Porém, quando a gente aceita Cristo como Salvador, a gente é regenerado, a gente nasce de novo e herdamos de Cristo uma nova natureza, o novo homem e a capacidade e o poder para vencermos o pecado e não sermos escravos do pecado. Por isso que Paulo disse que nós crentes temos que nos despir do velho homem, nos despir da velha natureza e se renovar do novo homem, da nova natureza. Devemos dar lugar ao Espírito Santo de Deus. O tópico 3 da nossa lição, sinais do novo nascimento em Cristo. Como é que a gente vai saber? Meus irmãos, quando alguém se converte a Cristo, acontecem vários milagres. É muito importante a gente entender como essas coisas funcionam, porque não há ninguém que busca Deus, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, todos estão afastados de Deus, mas Deus manifestou o seu amor, Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Deus chama o pecador. Jesus disse que ninguém vem a mim se o meu Pai que me enviou não o trouxer. Então, Deus chama o pecador através da ação do Espírito Santo aqui na terra. Por isso que Paulo disse lá em Tito 2:11, que a graça de Deus se é manifestado trazendo salvação a todos os homens, tanto no sentido de que Jesus morreu por todos os pecadores, como também no sentido de que o Espírito Santo chama o pecador, oferecendo ali a graça de Deus para todos nós. Quando o ser humano, quando a pessoa responde favoravelmente ao chamado de Deus, quando ele não resiste à graça de Deus e se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus Cristo, então ele se converte ao Senhor. Então, como consequência desta conversão, imediatamente após a conversão do pecador, acontece várias coisas que Deus faz na vida desse pecador. Então, o pecador é justificado, ou declarado justo, ele é adotado na família de Deus, ele é regenerado, ou nascido de novo, ou ressuscitado espiritualmente, ele é enxertado no corpo de Cristo, ou seja, batizado pelo Espírito Santo, conforme 1 Coríntios 12:13, ele é adotado na família de Deus, passa a ser filho de Deus, enfim, são vários benefícios e várias bênçãos que acompanham na conversão do pecador, que Deus nos concede pela graça. Então, uma das coisas que acontece após a conversão do pecador é a justificação pela fé. O crente não é apenas perdoado, mas ele é declarado justo diante de Deus, isto é, ele é absolvido da culpa, da punição e da condenação do pecado. E essa justificação é pela fé. Romanos 3:21-24 diz que agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E no versículo 28 de Romanos 3, Paulo diz: concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Então, irmãos, a justificação, portanto, não acontece à parte da fé, mas após a pessoa crer em Cristo como Salvador. Gálatas 2:16
diz que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Então, os efeitos da justificação pela fé incluem paz com Deus e adoção como filhos amados do Pai. Lembrando que Romanos 5,1 diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. João 1,12 diz que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Uma outra coisa que acontece também quando a pessoa se converte a Cristo é a santificação posicional. A pessoa é declarada santa. Mas, a partir daí, inicia-se o processo contínuo de santificação, ou seja, uma vida separada do pecado e consagrada à obediência até a sua glorificação final no dia de Cristo. Porque a santificação podemos analisá-la sob 3 aspectos. No passado, a santificação posicional. Deus nos declarou santo quando a gente se converteu a Cristo. Podemos dizer, eu sou santo hoje porque eu vivo no processo de santificação progressiva. Eu vivo no processo de santificação progressiva, sendo aperfeiçoado por Deus, como diz 2 Coríntios 3,18. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então, estamos nesse processo contínuo de santificação, sendo trabalhados por Deus. Somos vasos inacabados nas mãos do oleiro. Então, irmãos, é importante nós entendermos isso. A santificação apresenta aspectos posicionais e progressivos, à medida que o crente avança em maturidade espiritual e se torna semelhante a Cristo. Porém, quando a gente for para o céu, quando a gente for arrebatado, ou quando a gente for para o céu, seja por meio da morte ou arrebatamento, aí vai ter a glorificação, que é a santificação final. Então, tudo isso é consequência da regeneração. E é importante não confundirmos as coisas. Regeneração é uma coisa e santificação é outra. A regeneração é esse milagre de ressurreição espiritual. O pecador estava morto em seus delitos e pecados, destituídos da glória de Deus, longe de Deus. Então, no novo nascimento, na regeneração, ele é plugado em Deus, ele é enxertado na videira verdadeira. Ele é batizado pelo Espírito Santo no corpo de Cristo. Ele agora é uma nova criatura. Ele recebe de Deus uma nova natureza, que Paulo chamou lá em Efésios 4, 22 a 24, de novo homem ou de nova natureza. Agora, isso faz com que Deus declare o pecador santo, posicionalmente santo, e coloque ele aí no primeiro degrau da escala de santificação progressiva. Enquanto estivermos aqui na terra, estamos sendo trabalhados pelo Senhor e devemos viver em santificação. E isso, irmãos, vai evidenciar a nossa regeneração. Então, viver em santificação só é possível para aqueles que já foram regenerados. Então, não confundamos as coisas. E, por fim, no tópico 3.3, o fruto do Espírito. Um importante efeito visível da regeneração é o fruto do Espírito. Gálatas 5, 22 e 23 diz: as 9 virtudes do fruto do Espírito, quais sejam amor, alegria, paz, benignidade ou amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e temperança ou domínio próprio. Então, são virtudes do fruto do Espírito. Não se trata de dons espirituais, mas de virtudes que o Espírito Santo produz no caráter do regenerado como expressão de sua nova vida em Cristo. Então, a gente dá lugar ao Espírito Santo de Deus e, como consequência disso, vamos produzir as virtudes do fruto do Espírito.
Isso é a consequência do processo de santificação progressiva. Santificação progressiva é um processo de cooperação, é um processo cooperativo entre o Espírito Santo e o crente. O Espírito Santo sempre faz a parte dele, ele nunca falha, mas nós devemos fazer a nossa parte, que é dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Ninguém vai produzir o fruto do Espírito sem a ajuda do Espírito Santo, mas também a gente não pode querer que apenas o Espírito Santo faça parte dele sem a gente fazer a nossa parte. É por isso que no Novo Testamento nós temos muitos versículos que fala de santificação e fala responsabilizando o crente, mandando ser santo. Inclusive, lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, 16, diz: como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Observe o verbo ser no imperativo, sede santo, está mandando. Então, está cobrando a nossa responsabilidade pessoal aí nesse processo. Então, o fruto do Espírito é a evidência prática da regeneração. Jesus já disse lá em Mateus capítulo 7, versículo 16 a 18, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus e a árvore má não pode produzir frutos bons. Então, vamos produzir o fruto do Espírito à medida que a gente der lugar ao Espírito Santo de Deus e vivermos uma vida sendo guiada pelo Espírito, viver no Espírito, andar no Espírito. E assim, irmãos, vai acontecer o que Jesus recomendou lá em Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém, meus irmãos? Assim concluímos o estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado pela sua audiência, você que toda semana nos acompanha no programa EBD Síntese. Lembre-se, este programa e nenhum outro substitui a aula presencial da qual participamos lá na nossa sala de aula, na Escola Bíblica Dominical, na nossa congregação. Deus abençoe você e sua família, a paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser.